Esta aula você vai aprender como fazer de maneira simples as asas, de maneira bonita, de maneira correta as asas, né? Nesse desenho, assim como nos outros, eu estou aqui mostrando a maneira inicial do esboço, começando pelo bico, depois a cabeça e fazendo partes retas para o esboço. A questão das asas, pessoal, é você fazer linhas guias. É muito fácil fazer asas quando você faz as linhas guias. Não precisa ser o desenho ficar exatamente como na foto. Assim como eu tenho falado em todas as aulas desse curso, que tem que ser uma representação do desenho. A pessoa tem que olhar e dizer: isso aqui é um pássaro, isso aqui é uma ave, é um cachorro, é um gato, certo? Então você vai olhar a foto como referência. Essa parte das asas aqui, você faz de maneira rápida, que é para você ver o esboço e a parte que é mais interessante de fazer as asas é essas linhas que eu vou chamar de linhas guias, que são essas linhas para fazer as penas das asas, das duas asas, né? Então nessa imagem você vai ver que essas linhas elas seguem um padrão. Aqui você já vê como é que está o esboço, certo? Tem que ser algo rápido e bem simples. E a partir daí você vai fazendo as linhas que elas seguem um padrão, né? Essas linhas aqui é a marcação do desenho, você vai marcando para depois você melhorar, você vai apagando e melhorando e depois finalizar. Quando você vai fazendo o desenho dessa maneira, a construção do desenho dessa maneira, as coisas ficam mais fáceis, né? Você vai entendendo que não é difícil de fazer e os detalhes ficam mais fáceis. Essas são as linhas que eu estou falando que seguem um padrão. É isso aqui, ó. São as linhas que são guias, segue um padrão a asa, tanto de um lado como do outro. Então, depois que você faz isso, mesmo de maneira rápida, já fica bonito. Então aqui segue um padrão. Você vê aqui que elas têm um risco padrão, não é? Olha só. Depois, quando você vai fazer isso, que você olhar o esboço já está interessante. Você já fica animado de terminar o desenho, de apagar e ir melhorando o desenho, porque o esboço ele vai ficar muito bonito. Olha esse esboço. Olha como é que está a construção ali da asa. Então o principal são isso aqui, ó, as linhas guias. O principal é isso, é você fazer o desenho, primeiro analisar. Quando você vai começar o desenho, você analisa, você vê onde é que eu vou começar, como é que eu vou fazer, quais são as linhas das asas, né? Então veja a construção das linhas. Você vê que o desenho está aí, está só o esboço. E se eu for apagar e for melhorar, aí vai ficar mais interessante ainda, que é você apagar a linha e fazer as penas parecidas com o que está na foto. Olha só como é que fica interessante a parte de cima ali daquela asa. Então aí está só o esboço, mas mesmo assim está interessante. Por quê? É muito bonito fazer asas, porque é tantos riscos e detalhes que, que engana quem está vendo. Engana assim, entre aspas, porque a pessoa olha e diz assim, caramba, isso está muito bonito. Por quê? Porque tem muito detalhe. Só que os detalhes são fáceis de fazer. Então talvez você olhando uma foto dessa, uma imagem dessa, você pensava, é muito difícil de fazer uma asa dessa e tal. Não é difícil. Uma coisa que é demorado. Então tem desenhos que não são difíceis de fazer quando você faz a construção certa. O principal é a construção certa, né? É a maneira de você analisar a foto antes de fazer. É você pensar assim, como é que eu vou fazer o esboço? Quais são as linhas principais? Porque depois você só vai apagando o esboço e vai melhorando, que é isso que eu estou fazendo aqui. Olha como é que a asa já ficou. Como ficou interessante.
E isso é porque não tá bem acabado. Você vê que não precisa estar igual a foto. Olha, não está igual a foto, mas tá de uma maneira interessante. Quanto mais detalhes você colocar, aí melhor vai ficar. Essa é outra imagem para mostrar o mesmo esquema, vamos dizer assim, de esboço. Primeira coisa, começando o esboço pelo bico, pela cabeça. Aí faz a parte do corpo aí, da ave, certo? Toda a construção do esboço. Essa é a maneira como eu vejo a foto antes de desenhar. Então tá aí. Dessa maneira que eu vou fazer, dessa maneira que está sendo construído o esboço. Essa imagem desse animal é muito interessante, porque ele tem um monte de linhas, vamos dizer assim, vamos chamar de linhas guias para a asa. Então depois que o esboço assim grosso está pronto, aí você vai ver a maneira, vamos dizer assim, grosso, o esboço grosso é esse aí. A partir daí a pessoa vai fazendo as linhas que a foto mostra que o animal tem, que a ave tem nas asas, nas penas. Olha como é que as penas são construídas. Ela segue essa linha, segue essa linha, segue essa linha. Então segue essa linha também. Ó. Tem outra ali em cima. Aí você vai ver nas linhas que as penas vão seguindo. Você vê que tem um padrão. Tanto essa parte das linhas como a outra parte que vem para fechar realmente as penas tem um padrão. Então aqui está as linhas, é isso que você tem que prestar atenção quando você for fazer asa, e tudo segue um padrão. Ó. Tudo é assim, seguindo um padrão. Então você vê, ó, elas têm um padrão, as penas têm um padrão. Esse padrão aqui, ó, certo? Então ó, você vê que vem de cima, como se fosse uma perspectiva, seguindo esse padrão. Aí você vai fazendo as linhas. Você vê que eu não fiz detalhe nenhum, eu só coloquei linhas até aí. Só para ter uma noção de como é que eu vou fazer as penas. Então, ó, só seguindo linhas. Quando você vai olhar o esboço, ele fica muito bonito. Olha só. Somente seguindo essas linhas, só fazendo linhas e você olhando a imagem, dizendo, caramba, é assim que se faz, é assim que está seguindo a linha aqui, então eu vou fazer assim. Ó. De maneira rabiscada, rápida, olha como é que fica. Fica muito bonito. Então, esse aqui é o padrão. Deixa eu escolher uma cor para mostrar aqui a você, uma cor certa. Esse é o padrão. É assim como as linhas, você tem que ver as linhas, porque é assim que ela está sendo mostrada na imagem. Ah. É desse jeito. Se você olhar a foto, é assim que está. Então, quanto mais você vai colocando as linhas das penas, o esboço vai ficando bonito, né? Só o esboço. Imagine depois quando detalhar e depois quando você melhorar e depois quando detalhar o desenho. Então veja que maneira interessante. Essa é a maneira fácil de você fazer aves, certo? Então, pessoal, se tem alguma dúvida, estuda essa aula novamente, dá uma olhada aí, começa de novo, porque é rápida essa aula. Nós vamos fazer uma ave também na prática, e bons estudos e até a próxima aula.